Olá, meus irmãos da turma de presbítero, aqui é o professor Eliel. Quero cumprimentá-los a todos com a paz do Senhor. Bem, meus irmãos, nessa noite de hoje nós vamos aqui dar continuidade aos nossos estudos, né? Hoje, concluindo aí já o último livro da disciplina Antigo Testamento 2, em se falando do livro de Esther. Nesta noite, então, nós vamos aqui discorrer na nossa aula de hoje, falando aqui sobre Esther. Bem, meus irmãos, então, já falando sobre Esther, a rainha Esther, ela se torna rainha no ano 479, né? Tem uma outras literaturas que coloca a data como sendo 477, com essa diferença aí relevante de 2 anos, né? Isso aí é questão de interpretação e de questão de pesquisas, né? Mas o certo é que por volta desses anos, de 477 a 479 AC antes de Cristo, Esther se torna rainha. E é importante também observar que o livro de Esther, ele é um livro que ele traz uma curiosidade muito grande nele, até mesmo porque não se tem autor definido, né? Segundo os estudiosos biblistas, não se tem autor definido dos escritos de Esther. Alguns autores colocam como sugestões e até mesmo aí como ideias possíveis a literatura, uns atribuem a Mardoqueu, outros sugerem Esdras, outros Neemias. Mas o certo é que a grande maioria dos estudiosos concordam que não tem um autor, ou seja, um escritor definido para a autoria do livro de Esther. Bem, e é importante também a gente entender agora um pouco desse contexto do livro de Esther. Muito embora há uma curiosidade aqui muito grande inserida nesse livro. A grande maioria dos estudiosos biblistas dizem que o livro de Esther é um livro que não se tem escrito nele o nome Deus. Mas, no entanto, há um grande agir de Deus através dos livramentos que vão ser concedidos ao povo judeu. E assim, então, o grande livramento de Deus, livrando todos os judeus da morte. Morte essa que, no contexto, é uma morte que está sendo tramada contra o povo judeu. Por que isso? Porque no Império havia um homem chamado Amã. Esse homem, ele odiava muitos judeus. Ele tinha um ódio muito grande da pessoa dos judeus. E era um homem que estava numa posição elevada. Era um homem que estava numa posição como sendo considerado como se fosse um ministro ali, de uma grande responsabilidade e até mesmo de uma grande influência, um grande poder de influência ali ao lado do rei Assuero. Esse homem, Amã, vai planejar então a destruição do povo judeu. Mas, no entanto, ele não contava da forma ou a maneira como que Deus já estava conduzindo todo esse contexto da história. Quando a gente entra no livro de Esther, assim, um livro que, se não me falha a memória, é um livro que ele é acompanhado aí de 10 capítulos. E esse livro, no seu contexto, ele vai dar uma ênfase muito grande aí, mostrando tudo o que estava acontecendo lá em Suzã, na capital do Império Persa. No contexto, ele vai começar trabalhando, apontando que esse homem Amã, então, começou a tramar. Porque é bom a gente lembrar que o povo judeu estava ainda escravos na Babilônia. E eles já estavam caminhando para os dias finais aí do fim dessa escravidão lá na Babilônia. Eles estavam ali para conseguir a carta de liberdade, para irem construir
os muros de Jerusalém e também o templo. É tanto que, só para a gente abrir um parênteses aqui, para a gente seguir, é tanto que no livro aqui de Esther, esse livro, segundo os biblistas, ele foi datado, muito embora ele está aqui na cronologia como sendo o último livro, né, à frente de Esdras e Neemias. Mas, no entanto, a história de Esdras e Neemias, né, vai ser bem adiante com relação à história de Esther. Ou seja, segundo os estudiosos, por média de 30 anos à frente. 30 anos à frente, a história de Esdras e Neemias. Ou seja, então a história do livro de Esther, ela é bem, num sentido assim, um pouco, em termos de datas, um pouco antigo, um pouco mais antigo do que o contexto de Esdras e Neemias, que vão se dar depois. Bem, prosseguindo, agora fecha parênteses, prosseguindo no nosso conteúdo, no nosso estudo, o que está acontecendo lá na capital Susã? A trama daquele homem Amã, tramando contra o povo judeu e também contra o rei da Pérsia, o rei Artaxerxes. Mas ele não contava com o agir de Deus, porque Deus, ele é aquele que sonda os corações e já sabia tudo que estava por trás inserido ali. E Deus vai começar a trabalhar, né, a forma para contornar toda essa trama desse homem Amã. Haja visto, vai acontecer que num certo dia, no contexto aí de Esther, o rei Assuero vai fazer questão ali de apresentar a sua mulher ou a sua rainha aos convidados. E chama a rainha, que era uma mulher por nome de Vasti, ou Vasti, né? Ele vai chamar e convidá-lo, né? Convocá-lo a entrar à presença do rei, para que ele o apresentasse aos seus colegas. E, no entanto, ela o rejeita, né, o pedido do rei. E aquilo ali soou como uma afronta, como um desagrado, como um desrespeito. E aquela mulher, ela vai perder a sua posição como sendo uma ama do rei, ou uma rainha que estava ali ao lado do rei. Ela vai perder a sua posição. E o rei vai ser ali incentivado, né, pelos seus homens que estavam ali, os seus orientadores, né, aqueles que estavam ali, os conselheiros, a abrir mão dessa rainha, porque essa rainha agiu com falta de respeito para com o rei. E isso aconteceu. Aquela rainha, ela perdeu toda a sua regalia, ela perdeu toda a sua liderança e foi assim então excluída do título de rainha. E vai ser colocada agora várias meninas, jovens, né, à presença do rei ali, convocadas para serem uma daquelas para serem a rainha que estaria do lado do rei. E o texto deixa para a gente aí a ideia de que a rainha Esther foi a escolhida. E a rainha Esther, por ser a escolhida, ela pertencia aí à linhagem da tradução judaica. E vai estar ali agora, como sendo a rainha ao lado do rei. E o rei muito se entusiasmou por ela. Porque a rainha trazia em si uma beleza exuberante. É tanto que o nome Esther traz até mesmo na sua significação do nome, estrela. Era uma menina muito bela, que conseguiu atrair e sobressair sobre as demais. Mas tudo isso é um plano de Deus, um plano muito grande. Porque vejam bem, irmãos, assim que ela assumiu, ela conheceu praticamente o rei no dia em que ela se apresentou e aí foi a escolhida. E depois disso, ela ficou ciente de toda a trama do que estava acontecendo, orientada pelo seu, né, primo e considerado também, segundo os biblistas, como um primo tio, né, que agora vai orientá-lo ali como um primo tio e pai, né, que foi aquele que acabou de cuidar ali e de ajudá-lo no prosseguir da vida.
ele conta para ela tudo o que está acontecendo, a trama, o que está sendo feito, o que Amã estava planejando, destruí-los e acabar com todos eles. Ele começou a clamar a ela, para que ela pudesse interceder diante do rei. E ela ficou numa posição difícil, porque até então ela não tinha adentrado, ou seja, a presença do rei. Mas, no entanto, no contexto, ela vai chamar a atenção de Mardoqueu da seguinte forma: olha, vamos convocar o povo a um jejum, vamos buscar a presença de Deus, porque eu irei me lançar à presença do rei. Se eu for aceita por ele, todos nós alcançaremos a salvação. E se eu não for, e se for considerado como uma pessoa que avançou ali as ordenanças, e se for sentenciada, se for possível, eu vou à morte. Vou morrer por vocês. Mas vejam bem, irmãos, o plano de Deus, como que Deus entra agora nesse plano? A oração estava inserida aí, o jejum estava sendo aplicado aí. Era um momento de muita comoção entre o povo judeu. O povo estava numa situação difícil. No entanto, não se tem o nome de Deus escrito no livro de Esther, mas o agir de Deus estava presente. Chega então os dias que ela havia se tirado ali juntamente com todos os judeus para jejuar, para orar. Ela agora vai adiante do rei. E ela se lançou diante do rei. E quando ela se lançou diante do rei, a palavra deixa bem claro que o rei também estava ansioso à sua espera. O rei lançou-se o cetro. O rei se lançou-se o cetro e como se dizendo, fala, rainha, o que tu queres? O que tu almeja? O rei o acatou, o rei o recebeu. E ela contou toda a trama, o que estava acontecendo contra a pessoa do rei. Mas na verdade, ela foi de uma sabedoria tão grande, porque de imediato ela não contou para o rei a trama. Ela convocou o rei para um banquete. Ela reuniu o rei, ela chamou o rei para a presença de um banquete. E nesse banquete também ela fez questão de convocar Amã. E é nesse banquete que ela conta toda a trama que estava sendo feita, de forma a não ter como o camarada se escapar e assim então todos eles serem salvos pela figura do rei. Bem, meus queridos, então esse é o contexto, que a gente está trabalhando aqui de Esther, as ameaças sofridas dos judeus, mas no entanto todos eles alcançaram a salvação através dessa coragem dessa mulher, Esther. E a gente vai ver que todos eles foram alcançados e agraciados por Deus. Prosseguindo, dando um passo adiante, a gente já falou um pouco aqui sobre a questão da colocação aí do posicionamento do livro, mas eu quero aqui meditar com vocês de uma citação do livro do autor Pelma, o livro Através da Bíblia, onde ele cita lá na página 105 e 106 do seu livro. Ele vai dizer que o livro de Esther tem uma peculiaridade que o distingue de qualquer outro da Bíblia. Comentando sobre aquilo que nós falamos há poucos instantes. A saber, nele o nome Deus não é mencionado nenhuma vez, nem tampouco há referências à lei ou à religião judaica. Apesar de o nome de Deus não se mencionar, mas também aqui, segundo ele, há abundantes sinais de que ele estava operando e cuidando do seu povo de uma destruição que o ameaçava. Assim como Deus salvou o seu povo da mão de Faraó, ele salvou Israel também da mão do malvado Amã. Toda aquela trama, todo aquele projeto de Amã foi destruído lá naquele grande banquete, naquele encontro. Ela o revelou ali. E assim então nós podemos ver que Deus quebra toda aquela trama e dá vitória ao povo hebreu.
Bem, meus queridos, então o contexto do livro de Esther, ele está dividido em três: a festa de Assuero, a festa de Esther e a festa de Purim. Essa festa de Purim, ele teve esse nome de Purim porque até hoje em Israel se comemora, ou seja, se relembra o momento em que todos eles foram salvos dessa trama. Até hoje há um memorial a essa festa no meio do povo judeu, onde eles relembram a grande vitória que assim Deus o concedeu a todos eles, o grande livramento. Fica aqui para nós, né, essa reflexão sobre o livro de Esther, para nós prepararmos aí, né, ver como que Deus trabalha, como Deus age no contexto do prosseguir da história, do caminhar da história. Deus é conosco, irmãos, não podemos perder isso de vista. E cumpre-se o que está lá no Salmo de número 46. O Senhor, Ele é conosco e o Senhor também, Ele é socorro, bem presente no momento das nossas angústias. Deus não nos desampara. Muito embora muitas pessoas querem dizer nesses últimos dias, né, querem dizer, questionar o agir de Deus, por que Deus não dá um prosseguir diferente na história. Mas Deus, querendo nós ou não, Ele está com todo o controle nas mãos. Haja visto que a palavra deixa bem claro que tudo passa. Mas a palavra de Deus não, ela não passa, ela se cumpre. E Deus vela para que ela se cumpra. Bem, meus queridos, fica aqui mais esse estudo aí do livro de Esther para vocês refletir, né? Se dediquem, estudem. É algo grande, maravilhoso aqui. Esse é o último livro, né, da nossa disciplina aí, Antigo Testamento 2. Estarei com vocês fazendo mais uma aula aí, uma reflexão do conteúdo aí, dos conteúdos passados, preparando para a nossa prova de N2, que possivelmente, se não me falha a memória, vai estar sendo trabalhada, aplicada essa prova no dia 10 do mês 6, ou seja, dia 10 de junho. Mas eu quero ver se antes eu passo aí uma revisão com todos vocês, né? E assim então, que todos venham aprender e assim então aplicar bem todo o contexto no nosso dia a dia, na nossa vida de fé e sermos vitoriosos em o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês, reflitam nessa aula de hoje, né? Pai do Senhor, que Deus abençoe.